Sejam bem-vindos ao oitavo, é isso mesmo, o oitavo episódio do nosso Pode Isso LanaCast. O melhor podcast que você vai encontrar na internet para tratar dos seus direitos mães, da sua situação, dos seus problemas familiares de uma maneira leve, vertical, séria e comprometida. Nós estamos chegando aqui no nosso oitavo episódio nesse ano de 2023, um projeto que começou lá em janeiro e nós estamos aqui tentando produzir o melhor conteúdo para você. Tudo aquilo que você precisa, beleza? Hoje é um episódio muito especial, mas antes de falar do tema do nosso episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube. Isso faz muita diferença. Você se inscrevendo, o nosso canal vai crescer e com isso a nossa mensagem, esse conteúdo vai atingir mais mulheres por esse Brasil e mundo afora. Então, inscreve aqui, clica no sininho que está logo embaixo da tela também para você receber as notificações. Por que receber a notificação é importante? Quando esse podcast aqui for pro ar, você vai receber a mensagem, olha, tem mais um episódio do Pode Isso LanaCast. Vai lá primeiro e acompanha em primeira mão. Então se inscreva, ative a notificação. Curtir você vai esperar. Não precisa curtir agora, porque eu quero que você nos acompanhe até o final. Aí quando você chegar lá no final, você vai deixar sua curtida, porque o conteúdo vai te agradar. Além do YouTube, nós também estamos no Spotify, né? Na playlist do Vitor Lana Advogados. Todos os episódios vão para lá. Se você às vezes não tem como sentar na frente da televisão, do computador para acompanhar o podcast, você tem como ouvir ali fazendo uma tarefa de casa, fazendo seu treino, dirigindo no carro, enfim, você pode também nos acompanhar. Então, seja no YouTube, seja no Spotify, a gente está junto aqui no nosso podcast. E lembrando, obviamente, das nossas redes sociais, @Vitor Lana Advogados. O Vitor não tem C e o Lana tem 2 N's. Tá aqui na descrição desse vídeo, só você clicar lá para poder seguir, beleza? Eu vou deixar a minha digníssima esposa, Lilian, apresentar o tema de hoje. O que é que nós vamos falar aqui nesse oitavo episódio? Oi, gente, mais uma vez aqui. Muito feliz que agora a gente vai engrenar e vamos estar aqui praticamente toda semana. Vamos tentar. Né? Esse é o nosso compromisso. Gente, hoje vai dar o que falar. A gente estava até comentando, vamos dar boas risadas? Vamos, mas nós vamos contar cada caso aqui para vocês. O tema de hoje é causos. Causos de família, sabe? Pegando ali um pouquinho na esteira, né, da televisão. Exatamente. Então hoje vai dar o que falar, o papo vai render, né, Titi? Exatamente. E assim, eu tenho certeza que você vai se identificar ou identificar alguém que já passou por uma situação como essa. Então acompanha aí que vai tapando pra manga. Dá seu alô aí, Titi. Gente, muito bem-vindos. A gente tá fazendo esse episódio atendendo as sugestões e pedidos de vocês, né, das nossas seguidoras. Sempre os stories que a gente conta, gente, aconteceu isso, o pessoal adora ouvir, né? Mas é uma forma que a gente tá tendo aqui de didática, contar a história. O que aconteceu na prática, né? Porque a gente fica sabendo por alto, às vezes, mas é importante um escritório de advocacia contar, olha, teve um caso que aconteceu assim, e foi assim que foi resolvido e tal, acabou que aconteceu isso, e você vai se identificar e vai dar muita gargalhada também e aprender, que é a forma, acho que, mais divertida que a gente tem, né? Aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Real life, né? Real life, do jeito que a vida é. Às vezes, a melhor forma de você encarar um momento de tristeza é justamente colocando alegria, né? Sim. É o famoso rir pra não chorar. Exato. Né? Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala de casos, qual que é a importância de fazer esse podcast? Vamos só trazer um pouco para a seriedade inicial para a galera entender por que nós pensamos nisso. Porque várias situações que nós vamos narrar aqui, que nós vamos contar, acontecem com você. Uhum. E às vezes você não sabe como agir em situações como aquela que você está vivendo. Então nós vamos trazer aqui soluções que nós vamos contar o caso e as soluções que a gente propôs e que deram certo. Às vezes até algumas que ainda estão dando certo, que ainda não se resolveu, mas que de alguma forma possa te motivar a se decidir por resolver o seu problema. Né? A tentar entender que o seu problema não é único. Outras pessoas vivenciam e existe uma solução. Então, por isso que a gente trouxe a questão dos casos aqui, porque eu não vou ficar ensinando direito para vocês. Não é isso que a gente quer. Mas você quer saber como que os problemas da vida são resolvidos. Então, o objetivo principal desse bate-papo nosso aqui é justamente isso. Por quê? Porque nós temos um escritório de advocacia especializado que realmente trabalha, que realmente entrega resultado para as clientes. Não ganhamos todas, óbvio que não.
mas a gente entrega o melhor trabalho sempre. Então se liga aí que vocês não vão perder nada acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Ô, Thiago, você que ficou responsável aí junto, né, com o pessoal da equipe para trazer alguns casos, uma lista e tal. Como é que nós vamos começar esse bate-papo? Olha, eu acho que a gente pode começar já pesado. Vamos lá, Que já. são- Solano, que são casos que a gente pensou aqui, que tem muitos casos, é até difícil da gente selecionar, mas esse aqui eu achei importante para dar começar com ele para dar aquele fiozinho não, para dar aquela luz de esperança para vocês. Sabe aquele bonitão que fala: Vou entrar na justiça e vou reduzir a pensão. Sei. Ô, Você não tem como provar. aquela coisa, né? E a mulher fica lá: meu Deus, não vou procurar meus direitos, e se eu contratar, e se ele reduzir, e toda insegurança, né? Normalmente, um relacionamento abusivo, o algoz tá ali, né? E ele, depois que separa, ainda continua: Vou entrar na justiça e você vai ver. Você vai receber metade do que eu já tô pagando. Não. minha renda não é declarada. Minha renda não é declarada, não tem nada no meu nome. aquela coisa toda, né? Paga, é igual aquele post, né, do gavião e... Do gavião não, do da pintinho. águia e do pintinho, É. né? Pra mulher, ele é aquela aguiona, assim, fortuna. Agora, na frente do juiz... Então, tem 2 casos. Um, inclusive, que a sentença saiu recentemente, de uma cliente nossa do Mato Grosso. Ela ficou... Na verdade, agora ela tá em Brasília, né? E... O que aconteceu, gente? Eu vou só introduzir e depois a gente discute. O bonitão ajuizou a ação há uns 2, 3 anos atrás, para reduzir a pensão que ele pagava de R$400. Ele queria reduzir Para 200. 200. 2 notas de 100. Na verdade, uma nota de qual que é a... Uma nota de 200. Uma Já nota tem de uma 200. nota de 200. Já tem é. do Lobo Guará. É Lobo Guará? Ah, não sei qual que é o animal. E aí ele queria reduzir para R$200. E ele fez esse pedido. Tá lá na petição. Ele não pediu. teve vergonha, tá, gente? Não teve vergonha. O cidadão não teve vergonha de ajuizar uma ação para pedir para que ele pague de pensão alimentícia para o filho R$200. Você que está acompanhando a gente aqui, coloca nos comentários o que você consegue comprar por R$200 para o seu filho hoje, no Brasil de 2023. Porque às vezes alguém pode ver esse vídeo em 2025, né? Aham. Em 2023, o que você consegue comprar com R$200 pro seu filho? Nem leite no mês você consegue. E os bonitão acham que você vai botar silicone com esse dinheiro. Exatamente. Mas, e aí, ela confiou na gente, confiou no nosso trabalho. Foi uma das primeiras clientes lá do escritório. Super tranquila e tal. E a gente conseguiu, semana retrasada, aumentar a pensão em 5 vezes. No processo que ele pediu pra reduzir 200. 5 vezes em cima de 400, É. e não de 200. 5 vezes em cima de 400. Foi feito, né? A gente fez o nosso trabalho, foi feita a quebra de sigilo bancário, que é o sigilo fiscal. O juiz nem pediu audiência nesse caso. Só com a quebra de sigilo bancário, o juiz já viu que dava pra aumentar a pensão. E aí a gente conseguiu aumentar. Provamos que ele recebia uma quantia muito maior do que ele alegava que recebia. E a gente aumentou para $1,5 salário. Né? Que ainda assim, não é uma quantia exorbitante. Não vai dar para ela colocar o silicone, o botox, colocar a criança na melhor escola, no inglês, e sobrar um troco ainda. Não vai dar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu, louvável, né? Aham. Essa conquista. E eles deram. E não significa que acabou, né? Exatamente. Não significa que a gente tá satisfeito, não. É. Tem recurso pra gente tentar aumentar mais. Né? Mas o que o Thiago trouxe aqui é uma situação muito importante pelo seguinte. É muito natural e comum acontecer dos pais tentarem ameaçar as mães dos seus filhos com aquela questão: se você entrar, eu vou pagar menos. E muitas mães, às vezes, querem aumentar, mas têm receio de fazer esse procedimento com medo de diminuir. E aí, é uma coisa que a gente tem que refletir aqui. Do mesmo jeito que pode correr o risco de diminuir, pode correr o risco de aumentar. E, obviamente, você tem que estar cercado de profissionais como a gente, que consegue fazer uma mensuração de qual é o seu risco. Porque, pessoal, pensa comigo aqui. Se o bonitão paga R$1.000 por mês sem decisão judicial, de forma espontânea, sem pressão nenhuma, se ele paga R$1.000 depositando na sua conta e você quer ajuizar uma ação para aumentar para R$2.000, porque é a realidade do seu filho,
a gente simplesmente prova no processo que ele já paga R$1.000. Ou seja, não tem como ele afirmar que não tem condições de pagar 1.000 se ele já paga espontaneamente. Então não faz muito sentido esse medo que você tem de diminuir a pensão. Agora, burro é o cara que sabe que tem dinheiro para pagar mais e quer entrar para diminuir. Porque aí a gente dá a volta no cara. Porque aí eu tenho como provar a verdade. Quebra de sigilo, depoimento, enfim, e a gente consegue virar o jogo. E detalhe, a mulher, as clientes, elas foram forçadas a nos contratarem, porque ele que propôs a ação, ele que processou ela pra diminuir. Aí ela contratou a gente, né? Então, tipo, e aí a gente virou o jogo. Exatamente. Então, quem tem que ter medo é o bonitão que, sabendo que pode pagar mais, faz uma zoada dessa de entrar com a ação pra reduzir. E você tá falando aí, se ele paga R$1.000 espontaneamente. Me vê outra coisa à cabeça aqui. Pode reparar, se o cara, né, se o bonitão paga X reais espontaneamente, ele quer pagar aquilo, se ele é um bonitão, saiba que normalmente ele tem condições de pagar muito mais. Pelo menos 3 vezes. Bonitão que é bonitão, ele não paga aquilo que ele tem condição, né? Então, normalmente é assim. Se ele tá pagando espontaneamente um valor X, ele tem condição, sim, de pagar mais que isso. Exatamente, você tem que pôr isso na balança. A gente, pessoal, quando a gente fala bonitão, a gente não tá falando de pai. A gente tá falando daquele cidadão que colocou um filho no mundo, mas que não exerce a paternidade. Porque quem exerce a paternidade, de fato, não vai criar problema com pensão alimentícia. Exatamente. Não é o bonitão. É homem, é pai, mas não é o bonitão. Exatamente. Então, ou seja, o pai responsável que a gente defende, se for o caso, se nos procurar, esse cara nunca vai dar problema para a pensão alimentícia. Nunca, na vida dele. Agora, o bonitão vai. Se em algum momento da sua vida você teve discussão com seu marido, você ainda tá casada com ele ou tá em união estável com ele, e na discussão ele falou sobre pensão, que vai pagar tanto, que vai deixar você assim, pode saber que você está diante de um bonitão. Porque brigas entre casais existe. Eu brigo com a Lília, a gente briga, muito pouco. Mas nunca na minha vida eu coloquei isso em pauta. Ontem teve uma não é cliente ainda não. O cara soltou o estatuto do idoso. Eu vou invocar o estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente pra você na discussão pra tentar reatar. Ela ainda tá... Tá naquele... Quando começa a falar... Gente, quando o cara joga planilha na discussão, quando o cara começa a falar de divisão de bens de maneira ofensiva, não de maneira resolutiva, mas que vai pagar pouca pensão, que você não vai dar conta. Se na briga surge esse tipo de argumento, você está diante de um menino e de um bonitão. Exato. Porque discutir é normal, mas essa pauta não é comum a quem é pai de verdade. Então, só para deixar claro. E conversar sobre dinheiro, sobre valores, sobre bens é normal. Sim. O que não dá é, se tá cobrando, se tá havendo algum tipo de cobrança, o que é meu, o que é seu, uma disputa, jogando na cara, né? Pode saber que dali vai sair, né? Não vai sair coelho, não, vai sair um cachorro. Tá bom pra um corte assim, eu gostei. E pra um post também. Com certeza. Vou anotar aqui. Dessa cartola não sai coelho, sai cachorro. Sai cachorro. E só pra gente passar pro próximo caso, e pra encerrar, vocês vão falar assim, mas isso aí só acontece com bonitão que não né, com a pensão que normalmente é baixa e tal. É verdade. Teve um caso lá no escritório, esse ano também, que o bonitão entrou pra reduzir a pensão que ele pagava. Ele queria reduzir pra pagar, acho que R$2.000. Ele queria pagar R$10.000, sendo 8 diretamente, né, in natura, e 2 em dinheiro. E 2 em dinheiro. In natura, gente, é pagar os prestadores de serviço. Pagar a escola, pagar atividades extra-classe, plano de saúde. Enfim. Ou seja, ele tava propondo pagar R$10.000. Só que na mão da cliente mesmo, 2 só. O resto ele pagaria direto, né? E aí, quanto que a gente virou o jogo? Quanto que foi a pensão? 25 salários mínimos. 25 salários mínimos. R$33.000 todo mês no bolso da cliente. Olha a diferença. De uma ação que ele entrou pra reduzir, pra pagar 2. Ele queria pagar 2, tá pagando 33. E aí,
é uma informação também que é importante, que é o seguinte. Posição minha, enquanto advogado, e consequentemente do nosso escritório. Não aceite proposta de acordo de pensão alimentícia in natura, que é essa que o cara se compromete a pagar as despesas diretamente. Escola, plano de saúde, atividade extra-classe e tudo mais. Por que que eu tô dizendo isso? Porque no dia que ele começar a fazer as bonitices dele, no dia que ele começar a querer te enfesar, ele vai deixar de pagar a escola, ele vai deixar de pagar o inglês, ele vai deixar de pagar alguma coisa, ele vai deixar de pagar. Ele vai querer economizar. Não, essa escola de inglês custa 500, mas tem aquela ali que custa 200. Vou levar para aquela. Exatamente. E aí, na hora que isso começa a acontecer, para desatar esse nó, é uma luta. É uma luta. Tem uma cliente nossa que a gente está insistindo com ela e finalmente a gente conseguiu avançar nisso, que ela tinha esse tipo de acordo, a gente está tentando executar porque o cara não paga, não tá rolando, e eu sempre falando, a gente precisa mudar a forma desse acordo, a gente precisa mudar a forma desse acordo. Agora a gente está mudando, para pagar em espécie. Porque aí eu consigo executar com mais clareza, é mais fácil, não tem discussão, é dinheiro, é pau, pedra é pedra. É conta, matemática, juros. Então, se liga, tá? Não aceita essa proposta. E só pra entender como é que acontece na prática, por que a gente se posiciona dessa forma. E a gente já fez audiência que, tipo assim, o promotor saiu depois de 1 hora de audiência, nem assinou a ata, puto com a gente. Sim. Porque a gente não aceitou o acordo. Porque pra ele tava ótimo. Pô, pra ele não é problema dele. Só que aí eu falei com o meu cliente, olha só, ele vai mudar de escola, e aí a gente vai vir aqui pra cobrar o valor da mensalidade da escola, que era R$1.000. Aí o mesmo juiz que tá homologando esse acordo aqui vai falar, não, mas não tá falando que tem que ser essa escola, não. Não tá vinculando essa escola, não. Tá falando que tem que ser escola. Pode ser qualquer escola. E já dá problema. E já dá problema. Então, assim, a gente faz contrariado quando a gente faz. Não, é. Mas, enfim. O cliente ciente dos riscos, mas a gente sempre avisa, porque a posição é essa. Tem mais casos, mais casos. Então, mais bora, casos. bora. Tem esse aqui que é... Esse aqui a gente riu tanto, que é o seguinte. Bonitão, nossa, esse caso aqui tem outra... Eu vou contar desde o início. O Bonitão, ele tinha uma empresa. E aí, ele era empresário e pagava X de pensão. Ele terminou... Era lá de São Paulo. O que o juiz colocou? O juiz muito bem intencionado, ele colocou, olha, pra você que é autônomo, você vai pagar, sei lá, acho que era 3 salários mínimos. Mas se você quebrar Ou ficar desempregado, ou não ter atividade mais. não ter atividade mais e mudar pra carteira assinada, vai ser 30% do que você receber. Então vamos supor que o Bonitão fecha a empresa e vai ser um diretor numa grande empresa, já o juiz já fixou pra evitar que aquela mulher voltou. Aí o que ele fez? Deu baixa na empresa, colocou no nome da sogra a Presta atenção empresa, nessa informação. Prestem atenção nessa informação. deu baixa na empresa, colocou no nome da sogra a empresa, não da mãe da nossa cliente, né? A mãe da atual. Da atual, da bonitona. Da bonitona. Gente, só antes, peraí que eu tô emocionado. A empresa que ele deu baixa e abriu no nome da sogra, da atual sogra, é no mesmo endereço e no mesmo ramo, ok? Não foi nem trocou a farmácia para uma lanchonete numa outra região da cidade, não. É no mesmo lugar. Exatamente. E vende a mesma coisa. E vende a mesma coisa. Aí o que ele fez? Ele assinou a carteira dele. Ou melhor, a sogra, que não deve saber não deve saber nada de farmácia. Ela assinou a carteira dele, recebendo um salário mínimo. O Bonitão, do dia pra noite, passou a pagar R$300. Para 3 filhos. Pra 3, menino. Adolescentes, 2 já eram adolescentes. Olha o movimento, gente. Recapitulando. Ele tinha uma empresa no ramo farmacêutico. Ele baixou essa empresa. A sogra abriu outra empresa farmacêutica no mesmo endereço e contratou o cara que deu baixa, assinando a carteira dele com um salário mínimo. Ninguém percebeu, Ninguém né? percebe. Assim, e o pior é que as pessoas acham que o cara é esperto. Que o cara é gênio. Não existe nada mais estúpido do que isso. Sabe? Ele tinha que dar curso de burrice. Ele tinha que ensinar para as pessoas como é ser burro. Por quê? Porque esse movimento, ele não engana ninguém. Ele não engana ninguém. E você, às vezes, fica achando que o cara é o gênio do crime.
Detalhe, a sogra dele praticou crime. Falsidade, estelionato, praticou crime. Pra isso, pra pagar R$300 pros 3 filhos. Esse é um cidadão que não merecia estar na terra. E aí eu vou entrar no outro lado aí também, que não entra em questão no processo em si, mas é uma questão de sororidade, gente. Tem 2 mulheres envolvidas nisso aí. A bonitona, Falou tudo. que aguarda um pouquinho, que daqui a pouco ela tá na sua posição. Né? Hoje ela tá com ele, mas amanhã ela vai estar colhendo o que ela tá plantando. Verdade. E a sogra? Então tem que ter um mínimo de sororidade aí e pensar assim, eu não sou feministinha, feminazi que fica querendo destruir os homens, não, mas peraí, gente, né? É uma mulher como você. Então, Que tá Falou querendo tudo. pagar menos pros filhos dele. E continua essa história porque ela não termina aí. Não, é só o começo, gente. Aí ela contratou a gente, também foi lá no início, a gente Uma luta. Foi. E aí ela trouxe tudo bonitinho, né? Tá aqui, tal, consegui, a gente também ajudou ela a pesquisar, ela trouxe tudo documentado, assim, ó, fez isso, tá tudo aqui. A gente entrou, conseguiu eliminar, fixando um valor parecido com o que ele já tava pagando. Eu não lembro agora de cabeça qual que era o valor. Acho que foi 2 salários. Que a gente Foi uma conseguiu, coisa um assim, negócio já de eliminar. Ou seja, de cara a gente já desmascarou o esquema do bonitão e a juíza já falou, já vou aumentar a pensão pra 2, já entendi o que ele fez, já vou aumentar. 2 é pouco ainda, tá, gente? O processo não acabou. E foi uma ação revisional de alimentos, que é difícil conseguir eliminar. Então é porque realmente a gente documentou tudo direitinho. Então na eliminar a gente já conseguiu. Só que aí ele, mesmo assim, ele não pagava a pensão. Não pagando a pensão, o que a gente fez? Prisão. Execução. Execução. Pedido de prisão. Pedido de prisão. Aí a gente fez o pedido de execução e o bonitão... Agora aconteceu tudo simultaneamente. Gente, eu tô resumindo aqui uns 3 anos, tá? Aí a gente fez o pedido de prisão, não tava achando o bonitão de jeito nenhum. Começou a se esconder, né? Porque ele é Começou a muito machão. Né? perto. esperto, começou a se esconder e tal, não estávamos achando. Quando ele foi citado para prisão, o que ele fez, gente? Aí eu tenho que recapitular. Lá atrás, nesse acordo aqui que o juiz colocou 3 mais 30%, ele tinha o carro da família estava no nome dessa PJ. Dessa empresa. Dessa empresa. O que o bonitão fez? Lá atrás, tá? Ele fez um pedido de busca e apreensão. Olha, o carro não é dela. Era o carro que ela usava para levar as crianças na escola. Tava no... Olha só pra você ver. O carro que ela usava para transportar os filhos dele. Ele fez uma busca e apreensão e o juiz, ele lendo ali, ele falou, pô, realmente, o carro tá registrado no nome da empresa. Eu tenho que devolver pro nome da empresa, né? Aí, colocou uma multa, que eu não lembro agora qual que era o valor, acho que era R$1.000 por dia, R$200 por dia, não sei. E aí, ela ficou um tempo com o carro e essa multa comendo, enquanto eles estavam fazendo um acordo, e aí, depois de uns 2 meses, ela devolveu o carro. Ela, tá bom, toma, fica com o carro, eu compro outro, sei lá, não sei, que ela... Na época não era a gente que tava patrocinando, ela contratou a gente depois. Aí o bonitão foi citado. Você quer pensão? Então eu vou cobrar aquela multa lá de trás. Gente, ela já tinha devolvido o carro. Só que devolveu o carro depois da multa. E aí ela ficou, vamos supor que ela ficou tipo 1 mês com o carro, comeu uma multa por dia, deu R$40 mil de multa. Ele cobrou 2 anos depois dela ter devolvido o carro, ele tava cobrando essa multa judicial. Lá da liminar, lá de trás, da época que eles começaram a separar. Ele surgiu com essa dívida agora, 3 anos depois dela ter devolvido o carro. Ela contratou a gente de novo, a gente fez uma defesa, aí o que o juiz... a gente desmascarou isso tudo, mostrou a sacanagem, o juiz diminuiu a multa. Acabou que no final das contas ela não teve que pagar nada pra ele. De uma multa que ele tinha como certa, que ele tava usando como... barganha porque ela tava cobrando a pensão dele. Que ele tentou reduzir e não conseguiu, graças a gente. E a cliente que trouxe as provas. E aí vem um grande finale. Paralelamente a isso, depois que ele protocolou essa ação de cobrança e a gente trabalhando na defesa e tal, reduzimos a multa, ele brigou com a bonitona, Lilian. Com a atual. E a gente, o oficial de justiça não tava achando ele pra prender ele. O mandado de prisão comendo no sistema da polícia. Quando é assim, gente, ele pode ser preso numa blitz, numa viagem pro exterior, não tem que passar pela... Qualquer viagem ele pode passagem passar. que ele passa qualquer por polícia, toque né? com identificação policial. Fulano, documento. Sabe quando para, aborda na rua? Isso. Documento. Deixa eu ver. Pá. Opa. Esses dias a gente viu até um vídeo de um cara que foi preso na balada, você lembra? Ele tava tocando, tava com mandado de prisão em aberto. Ah, eu vi. Aí a polícia Eu não sei entrou se eu mandei no grupo, não. A polícia chegou e entrou. Mas enfim, aí ele
Ele brigou com a bonitona. O que a bonitona fez, Lilian? Chamou a polícia. Chamou a polícia pro bonitão que tava foragido. Chamou a polícia pro bonitão. O que aconteceu? Foram recolhidos, foram lá todos pra delegacia pra fazer ocorrência. A polícia chegou Daquela no cara. briga, né? Daquela Casal. briga de casal. O oficial, né, o praça ali, o militar, olhou e falou, opa, senhor fulano, Que bom tê-lo por aqui. identifico aqui que tem um mandado de prisão pra vossa senhoria. E ele foi preso por estar brigando com a atual dele. Ou seja, primeiro que uma briga que chama a polícia já não é uma discussão. É. Teve alguma coisa maior do que isso, mas também não importa a gente pensar, e se a bonitona quiser nos chamar, a gente tá aqui à disposição. Ele foi preso justamente brigando com a atual mulher, pela pensão da outra. Vocês já pararam pra pensar que nessa situação o cara talvez nem tenha falado com a atual mulher de que tinha um mandado de prisão aberto, Sim. por conta de pensão e tudo mais, e ela descobrir que o que ela fez ali naquela hora gerou a prisão dele. Que ironia, né? Assim, é uma situação irônica que a gente tem que rir, porque nesse caso foi interessante, foi engraçado mesmo. O cara foi preso, tá tentando sair até agora, não conseguiu, mas também pagar que é bom não paga, né? Prefere ficar preso, prefere gastar honorários de advogado pra se soltar do que pagar a pensão, Boa. né? Aí você já puxou outro caso que a gente elencou aqui. Porque a gente teve um caso aqui que a dívida era, sei lá, uns 40, 50 mil reais, a gente conseguiu prender o cara. Depois eu vou falar de outros detalhes desse caso. E o cara não fazia proposta, né? Sempre propostas ridículas. E ele pagou mais de 20 mil reais pro advogado fazer habeas corpus pra ele. Se esse cidadão tivesse oferecido pra gente uma entrada de 20 mil reais e um parcelamento do resto, certamente a gente teria aceito. Certamente a gente teria aceito. E ele não precisaria depender de juiz para soltar ele, de desembargador, de advogado, nem nada. Porque ele pagaria a entrada e a gente entraria com pedido de alvará de soltura para ele e ele seria solto. Exatamente. Vejam só aonde chega a mesquinharia e a canalice. O cara preferir pegar 20 mil reais, até mais se bobear, tô falando 20 mil porque eu sei dos 20 mil, para pagar um advogado que não é filho dele, que é um profissional, que não vai, enfim, interferir na vida dele de maneira direta, do que entregar isso para a filha. Isso é o cúmulo do cafajeste. Era muito mais fácil. Ele sairia no mesmo dia. Era só fazer o Pix de 20 mil pra mãe, que ele sairia no mesmo dia. Ele preferiu fazer pro criminalista que não tirou ele da cadeia. Que não tirou ele da cadeia. Mas conta os detalhes desse caso, que esse caso é interessante. Desse que você falou agora, né? Dos 20 mil. Esse, gente, o que aconteceu? Aí, beleza. Aí, você quer que conte a partir de quando? Eu quero que você conta a parte mais legal. Que é a daquele parte do do vai e volta. Hoje sim, hoje não. É isso, essa parte. Tá, então esse cara aqui que gastou esse dinheiro com o advogado, antes dele gastar esse dinheiro, a gente também prendeu ele, né? Ele tava com mandado de prisão em aberto. Tava com pensão em aberto, a gente finalmente conseguiu prender ele, a nossa cliente também, né, muito diligente, ele tava fugindo, aí ela conseguiu achar onde que ele tava e tal, chamou a polícia foi lá e cumpriu o mandado de prisão, né, em flagrante. E aí ele ficou 30 dias na prisão. Quando ele ficou 30 dias na prisão, enquanto ele estava na prisão, né, o irmão dele apareceu pra fazer essas propostas esdrúxulas que o Vitor tava falando aqui. Né, o Vitor tava contando aqui, ele chegou lá, eu quero pagar R$1.000 por mês. Entendeu? E a gente, não, peraí, né? Até então a gente não sabia que ele tinha 20 mil, ele nunca tinha colocado isso na mesa. Em tese não tinha dinheiro nenhum. Ele tava quebrado, ia fazer junta com a família, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu lembro que até o irmão dele falou, eu quero que ele fique preso uns dias mesmo. Falou isso. O irmão dele falou e tal. Achando que a gente é bobo. E aí a gente negociando, né, tentando negociar, mas assim, não apresentava nenhum valor, o valor quando apresentava era muito pouco e tal. Era um valor que olhava só o lado do cara. Basicamente isso. O acordo, pra mim, pra gente aceitar dentro do escritório, ele tem que olhar o lado de todos os envolvidos, preferencialmente as crianças.
Então, quando o cara chega com proposta pra aliviar o lado do bonitão, eu não aceito. Eu nem sigo a conversa. Sabe por quê? E esses 3 anos que ela ficou sem receber pensão? Exato. E esses 3 anos? Alguém aliviou pra ela? Ou ela teve que se virar nos 30 pra criar a criança sozinha e ainda pagar as contas da criança sozinha? Às vezes precisando de ajuda dos outros, E as pedindo dinheiro contas dela emprestado. também. E o Gente- que ele pensa é assim, né? Já que se virou até agora, continua se virando. Mas, mãe, uai, confortável, né, pra ele, pimenta no olho dos outros. Gente, teve cliente aqui que teve que vender apartamento. Teve cliente aqui que teve que vender. O único imóvel que ela tinha, ela teve que vender pra conseguir pagar a escola da criança. E aí, o Vitor falou assim, cara, já sei. Vamos, então, mostrar isso pro juiz. Mas vamos mostrar pro juiz o seguinte, o Thiago esqueceu de mencionar um ponto. Porque o irmão, nessa tentativa de negociação, ele começou a trocar o tom. Ah, boa. Ele começou a falar assim, não, se não for assim também não, então ele vai ficar preso. A gente vai deixar ele preso. Não tem problema não, ele vai seguir preso. E foi documentando isso, foi falando isso, e eu fui tirando dele cada vez mais o caráter bonitão que ele também tem, né? É. E ele foi documentando isso. Aí que veio a ideia, né, que o Thiago vai mencionar. E a pessoa não consegue se esconder, né? Porque Não. ao mesmo tempo que ele queria falar que estava do lado da nossa cliente, que ele queria ajudar e tal, né? E não, eu quero mais que ele fique preso, ele tem que pagar por isso e não sei o quê, mas vamos fazer um acordo e tal. Ao mesmo tempo que ele fazia, dava de mansinho, de cordeirinho, ele vinha e tirava dele da reta. Dele não, do irmão, né? Não, tal. E tirava onda. Tirava né? onda. Tirava onda. Ele Não, tava- então ele fica preso. É, então, 30 dias ele sabe, fica morde a preso. sopra? É. Então, e aí a gente juntou isso no processo e o que a gente fez? A gente juntou essa conversa. Essa conversa, a gente mostrou, olha só, olha a postura dele. Ele tá barganhando, ele tá preso e ele tá mostrando que tem dinheiro, depois não tem, depois não sei o que lá. Falou que vai contratar advogado, falou que não sei o que lá. E aí, a gente mostrou isso no processo. Fomos despachamos com o promotor, com o juiz, acho que nem precisou despachar. É, o juiz deu rapidinho. Rapidinho, prisão. O juiz falou, então vou aumentar a prisão. A prisão, vou aumentar o prazo. O bonitão saiu num dia, no outro dia o mandado de prisão já tava no sistema de novo. Automaticamente. Automaticamente. Respirou e voltou. Respirou e voltou. Foi só um descanso. Na verdade, gente, o que acontece? Esse caso é emblemático pra mim pelo seguinte. O advogado que é experiente, como nós somos, como somos especialistas, a gente entende muito a dinâmica do que tá acontecendo. Quando vem alguém pra intervir, familiar e tudo mais, na prisão de um bonitão, ele vai tentar puxar a conversa pro lado do bonitão. E a gente não admite vantagens pra ele. Ele tá com uma mandado de prisão, cara. Não sou eu que tenho que flexibilizar, né? Tanto é que às vezes teve um que me ligou, um advogado que me ligou e falou assim, doutor, ele não tem esse dinheiro, como que a gente vai fazer? Eu falei assim, pega um empréstimo no banco. Aí ele falou assim, doutor, mas aí tem juros e tal, não sei o quê. Eu falei assim, doutor, é melhor dever o banco do que dever pensão. Porque se você tá devendo o banco, você não vai preso. A pensão você vai preso. A pensão, ela não tem aquele negócio de proteção de bem de família, leva seu apartamento. A pensão tem preferência no recebimento. Então é muito melhor você dever 50 mil reais para um banco do que dever 10 mil de pensão alimentícia. No final das contas, era muito mais vantagem para ele pegar esse empréstimo, se ele realmente não tivesse esse dinheiro, e pagar a pensão. Tem. A cliente, Tem. a gente falou que eles ficam andando de BMW. Tem. Só que tá no nome de laranja. Como sempre, né? É. Como sempre. Então a gente conseguiu prorrogar a prisão. Mas e se ele ficar o prazo de novo e não pagar? A luta não acaba aí. Existem outras possibilidades, inclusive de responsabilizar, neste caso, os pais dele. Ele tem pais Sim. vivos e que tem boa condição financeira. Sim. Então existe também essa possibilidade. E mais, existe a possibilidade de você responsabilizar ele pelo crime de abandono material, requerendo ao Ministério Público que instaure um inquérito policial para apurar isso. E detalhe, eu posso juntar nesse processo o irmão. Isso que eu ia perguntar, se o irmão dele, por estar ali ajudando a sacanagem acontecer, se ele pode ser... Sim, nesse caso ele seria partícipe. É como se fosse cúmplice, né? Na linguagem que as pessoas entendam, do crime de abandono material. Porque ele criou uma situação de auxílio ao agente, ou seja, auxílio ao bonitão. Então, nesse caso, a gente pode fazer uma representação criminal que vá responsabilizar não só o bonitão, como
o irmão dele. Que a gente já fez lá no escritório e deu muito certo. Que a gente já fez. Ontem mesmo, eu tô negociando mais 2 representações pelo crime de abandono material, que é uma situação interessante. Por quê? Porque como a prisão da pensão tem prazo, né? Tem um prazo limitado e, além de ter um prazo limitado, não gera antecedentes, não macula, em tese, a integridade pública dessa pessoa, o crime, sim. O crime vai gerar maus antecedentes, ele vai sofrer uma pena, essa pena não é negociável, é uma pena que o Estado vai dar, pode chegar à prisão, muito difícil, porque é um crime de menor potencial, é um crime que a pena vai de 1 a 4 anos, mas querendo ou não, é a justiça criminal atrás de você, né? Eventualmente, se você se ficar envolvido num acidente de carro, por exemplo, você vai ter 2 crimes nas costas, enfim, se o cara quiser ser contratado numa empresa, as pessoas podem querer analisar a folha de antecedentes criminais dele. Enfim, há uma série de prejuízos. Que também, às vezes, é um modo de atacar o maravilhoso. Inclusive, desse caso que a gente fez, só lembrei de uma outra situação aqui, o bonitão não pagou a pensão no dia que tinha que pagar. Aí, dali 5 dias, a gente bloqueou 6 vezes o valor da pensão dele, num outro processo. Aleatório. Isso é bom também. Esse aí, a pensão vencia dia 5. Ele tinha que pagar X. Aí ele não pagou. Acho que era 10 mil reais que ele tinha que pagar. No dia 10, a gente bloqueou 60 mil da conta dele. Tá aqui documentado abandono material, juiz. Ele não pagou porque não tinha dinheiro, não. Ele tinha dinheiro, ele só optou por não pagar. Foi opção. Tá sendo processado criminalmente. Vai responder, né? Vai Produziu lá. provas contra si mesmo. Vai sentar no banco dos réus, velho. Não tem nada pior, por menor que seja o crime, sentar no banco dos réus não é bom. Não, tá doido. Né? E principalmente sendo, de fato, um criminoso. Porque o Exato. cara que faz isso é um bandido. Exato. O que mais que tem aí, Thiago? Não, então, desses daí, aí tem um aqui, eu separei mais 2 aqui. Só que aí eu vou inverter a ordem que eu falei aqui. Tem um, gente, que é o seguinte. A nossa cliente, ela tinha uma união estável com o bonitão, né? E o bonitão cresceu o olho no patrimônio dela. Que ela tinha ganhado um apartamento, enfim. Eu sei que na constância da união estável mesmo, que ela falou, olha, isso realmente a gente adquiriu, foi um carro no valor de 100 mil reais. Mas o bonitão, ele cresceu o olho no apartamento que ela tinha ganhado de herança, tinha aplicações financeiras que ela já tinha antes dele e tal. Ele cresceu o olho e ajuizou a ação e pedindo direito à metade. A gente foi e conseguiu fazer mostramos que, na verdade, nada daquilo que ele estava falando era verdade, né? Ele tava mentindo pra puxar, pra conseguir pegar o patrimônio dela ainda. E aí, a gente fez um acordo. Então tá, então na constância da união estável a gente reconhece que pelo menos o carro. Ele tá, então no mínimo o carro. Então beleza. Então é metade pra cada um. É 50 mil pra um e 50 mil pra outro. A nossa cliente vai ficar com o carro e ela te paga os seus 50 mil. Beleza? Beleza. Joia. Fez o acordo... Boquinha de Siri homologou o acordo. O que a gente fez depois, Vitor? Por quê? O que acontece? Tinha uma execução, né, de pensão alimentícia correndo. E esse cidadão não tinha sido ainda intimado dessa execução. Na hora que a juíza homologou o acordo, colocou a nossa cliente no processo original como devedora dos 50 mil, a gente apresentou na audiência a execução, que já estava procurando o cidadão para ser citado. E aí pedimos no ato a citação do bonitão ali, a intimação dele ali, porque a lei permite isso, e a penhora dos 50 mil reais. Gente, isso aqui... Que ele estava devendo de pensão. Era mais ou menos 50 mil, mas é quase que o mesmo valor. Aham. Então, ou seja, a minha cliente, às 23h59, estava devendo 50 mil, né? Porque o bonitão ia receber 50 mil. À meia-noite, o bonitão não iria receber mais os 50 mil e teria que pagar. Porque ele já estava devendo. Porque ele já não estava houve nenhuma devendo. sacanagem, Não, nenhuma manobra, nada não. disso. Ele devia, criou-se um crédito. Se ele tem um crédito, ele paga a dívida que ele já tinha. Simples Exatamente. assim. Simples Compensou, assim. entendeu? A gente fez a compensação ali na hora e aquele dinheiro que ele iria receber, ele não iria receber mais. A nossa cliente fica com o carro. Porque E não tem que pagar ele. Ele não tem que pagar ele. Nós não estamos tomando nada dele. E essa situação foi tão interessante, cara, porque ele foi surpreendido e a advogada dele também foi surpreendida. Porque ela não vai conseguir receber os honorários dela, no caso.
Mas É do assim, jogo. a gente tem que levar em consideração aí que, tipo assim, ele não tinha sido citado ainda Não. no processo de execução. Não, Mas ele sabia da dívida. da dívida. Claro. Ele não foi surpreendido, não caiu do céu, nada disso. Ele já sabia. Talvez ele não tivesse dito para essa advogada, talvez quem estava conduzindo esse processo da pensão era outra advogada, não sei. Eu não sei nem se vocês sabem disso. É mesmo Mas profissional. enfim, ele sabia. Então ela também, né? Pelo amor de Deus. É. Pagou né? pra ver. Mas eu quero falar um negócio que, em cima do que a Lilian falou aqui, que ontem eu tava conversando com a cliente a respeito disso. Gente, vamos parar de passar pano pro bonitão? Principalmente para aqueles que trabalham fichado em empresas e que o desconto tem que ser em folha. Em que sentido? Recentemente uma cliente estava reclamando que a empresa não estava descontando corretamente, que estava descontando a menor e tudo mais, que tinha que mandar ofício para ela, que tinha, né, tava reclamando da empresa, chegou a algum momento reclamar da gente, que não estava mandando ofício, sendo que o ofício já tinha sido encaminhado, tá? O ofício já tinha sido encaminhado. Ela não sabia, mas já tinha. E eu falei com ela o seguinte, falei assim, fulana, você tem que ficar com raiva do bonitão. Porque ele sabe quanto que ele tem que pagar. A empresa não é a devedora da pensão. O devedor da pensão é o pai. Então, se a empresa descontou a menor, se o valor que ela recebeu foi a menor, é responsabilidade do pai pagar a diferença. Tudo bem, depois ele acerta com a empresa, a gente pode até responsabilizar a empresa, mas não é a empresa que paga. Quem paga é o bonitão, a dívida é dele. A dívida não é da empresa. Então, o que um pai diligente faz numa hipótese de pensão descontada em folha? Ele vê quanto que foi descontado e fala assim, tá errado. Tá errado. Ele vai lá no RH e pede para corrigir, ou senão ele faz o depósito do resíduo. É isso que a lei determina que ele faça. Fala assim, olha, fulana, foi a menor. Tem que pagar essa diferença aqui, eu tô te mandando porque a empresa errou. Ele tem por obrigação conferir. É o filho Sim, dele. Exatamente. E ele é o devedor. O devedor tem que saber se a dívida que ele tá pagando tá de fato sendo paga. É interesse dele. Senão ele vai ser preso, hein? Então, não vamos só responsabilizar a empresa, não. É irresponsabilidade, a empresa tá agindo mal, tá agindo de maneira ilegal, irregular e tudo mais? Tá. Mas o grande responsável é o pai. Porque é ele que tem que zelar para que o desconto seja certo. Perfeito. Então não vamos ficar flexibilizando responsabilidades, não. A culpa é dele, do pai. Ele que tem que dar o jeito e rebolar para pagar o valor. A dívida é dele, Exato. não é? Perfeito, perfeito. Eu fico nervoso com essas coisas. Não, mas tá certo, pô. Porque Uai. a gente fica vendo E ele que é o devedor, sacanagem, cara. e a inversão. Hoje de manhã mesmo eu tava conversando com aquele. O cara tá devendo pensão. Ele falou que vocês não entraram em contato. Eu falei, peraí, mas a dívida é de quem? Ele que tem que fazer a proposta, só era o que faltava. Eu tô pedindo a prisão dele aqui no processo e falou, doutor, por favor, você quer pagar quanto? Isso é outra coisa também que Poxa. me deixa um pouco nervoso. Se você é credor de uma obrigação, se você tem um mandado de prisão, se você tá com pedido de prisão, não é você que tem que pegar o telefone e ligar para outra parte para oferecer proposta, porque isso mostra desespero. Exato, isso atrapalha na negociação, inclusive. Ele vai te jogar lá embaixo a proposta. É. Então, nesse caso, eu preciso sinalizar. É uma sinalização de que eu tô disposto ao acordo, mas o contato tem que vir do devedor. Uai, era só o que me faltava. Eu ligar pro cara que eu tô distribuindo um processo para pedir a prisão dele para fazer acordo com ele. Acaba com a sua ação. Mas é porque o bonitão fica falando, se os advogados não querem fazer acordo, como assim não quer fazer acordo? Ué, ele tem nosso telefone, nosso Você e-mail, mandou tem mensagem? tudo. É outro também, que não achei o telefone, não achei o contato. Tamo aqui, Arroba Vitor Lana Advogados. 70 mil seguidores, não acha a gente, não não. acho. Impressionante. Mas, então, esse deu certo. E aí, eu queria muito frisar isso, gente. A importância de ter um profissional qualificado como a gente. Se fosse qualquer outro advogado, tinha pago o dinheiro pra depois cobrar. A gente fez no ato. E isso a gente tá cansado de fazer lá no escritório. Na audiência, citar o cara. Ah, o oficial de justiça não tá achando? Não, tá não. Ele propôs uma ação pra ver a filha, alienação parental, na audiência de conciliação, excelência. Tem uma ação aqui que a gente não tá localizando. Ele não pode citar ali aqui, por favor? Não, você ganha prazo, né? Lógico. Você ganha Lógico. tempo nisso Lógico. aí. Até o oficial de justiça. E é mais barato. E é mais barato. E o bonitão que vai lá achando que vai botar a banca com a nossa cliente, ele sai de lá com pagar em 3 dias sob pena de prisão, que foi o que aconteceu nesse caso, num desses casos. E a gente sempre quando tem audiência que o bonitão propõe contra cliente e a gente não tá localizando ele em outro processo, a gente cita ele aqui.
né? Então a importância de você ter um especialista que sabe o que tá fazendo e sabe essas jogadinhas que são legais, tá, gente? Isso tá tudo dentro do jogo. O juiz deve ter visto e depois desligou o microfone e falou: caralho, esses caras são... Enfim. E ele não tinha como negar. Não tinha. Ele deve ter olhado e falado assim, cara... O juiz ele deve ter desligado e falado: nossa, esses caras são embaçados. Meu Deus. E aí, pra finalizar, Vitor, mudando um pouquinho do assunto pensão, a gente vai agora pra convivência. Convivência com os pais, né? Com o pai. Tem muito bonitão, gente, que faz o que a gente chama de autoalienação. Ele fala... O que vocês acham? É muito mais fácil pro bonitão falar que é a mãe que tá afastando o filho dele do que ele reconhecer que é ele que é um escroto. E que ele que tá afastando o filho dele mesmo, pelo comportamento. Gente, a criança, ela tá vendo, ela pode ter 5 anos, 4 anos, 7 anos, por isso que aquele post eu acho que bombou tanto, de sua filha não vai passar por isso, graças a você, porque ele tá vendo tudo. O filho tá vendo tudo. Todas as sacanagens que o bonitão faz com você, ele tá vendo. Você pode achar... Qual filho não quer ficar com o pai? Qual filho não quer ser cativado pelo pai? Não quer o carinho, não quer a presença? Qual? Me conta. Exatamente. Então, e tem os bonitão que fazem a autoalienação parental, mas eles vêm em cima da mãe. E aí quer forçar uma convivência com o filho. Quer forçar um sentimento que ele não criou. Às vezes, né? E aí ele quer fazer isso à força e se depara, às vezes, com um poder judiciário machista, um poder judiciário extremamente misógino, um poder judiciário que, beleza, busca a apreensão, então, do menor, sendo que tem no processo um tanto de evidência de que a criança não quer ir. Mas tudo bem, foi o que eu falei com a cliente no dia. Se eles não estão te ouvindo, a gente está colocando no papel que a criança não quer ir, mas o juiz acha que a gente está cobrindo uma alienação parental, que a gente está fazendo alguma coisa, então tudo bem. Se eles não estão te ouvindo, agora eles vão ouvir. Aí a orientação, ela me ligou desesperada. O oficial de justiça vai lá hoje tomar minha criança na escola. Ela queria fugir. Ela queria fugir. Não faz isso. Decisão judicial é pra ser cumprida, gente. Decisão judicial é pra ser cumprida. A gente até entende esse sentimento dela. Mas sobre a nossa orientação, inclusive a gente já dispensou casos que tinha uma decisão judicial para ser cumprida, para devolver criança, o cara tava foragido, o Vitor dispensou na hora. Você chegou, até devolveu, né? Eu devolvi o dinheiro pra ele. Ele deu uma entrada, alguma coisa assim. Na hora que ele falou, não, eu vou fugir porque eu não vou cumprir a decisão do juiz, eu falei assim, então nós não vamos te representar. Automaticamente eu renunciei os poderes da procuração, devolvi o valor que ele tinha pago até então, integralmente, na mesma hora, por meio de Pix, imediatamente. Pessoal, eu posso não concordar com uma decisão. Eu tenho total poder de não concordar com uma decisão. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que cumprir. Isso, primeiro, porque eu prestei um juramento. Nós prestamos um juramento contra advogados de fazer cumprir as decisões judiciais. Então, jamais posso orientar em sentido contrário. Isso é infração ética, eu posso ser responsabilizado e isso é crime de desobediência. Segundo, se eu estou num processo perseguindo uma decisão judicial, eu quero que a outra parte, se eu consigo, eu quero que a outra parte respeite também. Exato. Então eu tenho que dar exemplo. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Então tem um árbitro, que é o juiz, e ele falou, busca a criança, entre aspas, à força. O que aconteceu? Então, aí o oficial de justiça foi lá. E aí a minha cliente queria fugir. Eu falei, não, foge. O que você vai fazer? Você vai lá e vai entregar a criança. Só que a criança tinha pavor do pai. E o oficial de justiça viu isso. O oficial de justiça, inclusive, ele até extrapolou o papel dele. Porque o oficial de justiça, gente, não é juiz. O oficial de justiça, ele tá lá pra cumprir o mandado. Cumprir ou não cumprir. Ele não tá lá pra falar, olha, eu acho que a mãe tá fingindo, eu acho que isso aqui é um teatro, eu acho que tá combinado com a escola, eu acho que saindo daqui ela vai levar a criança pro McDonald's por conta do teatro que ela fez com o pai. E esse oficial, ele até extrapolou, acho que ele deve ter tomado as dores do pai, né, deve ter alguma coisa assim, e extrapolou, colocou lá na certidão, declaro para os devidos fins que não foi possível cumprir o mandado, porque papapá, colocou uma certidão, nunca vi certidão tão grande, ele quase que escreveu uma sentença, arregaçando a nossa cliente, mas ele colocou lá, declaro para os devidos fins que não consegui cumprir o mandado porque a criança não quis ir.
É só essa frase. Só uma frase. Que a gente já estava falando dentro do processo, Gritando, berrando. gritando, berrando. Ele juntou esse mandado, a gente recorreu no processo, isso subiu para o Tribunal de Justiça de São Paulo e nós conseguimos uma decisão de que o pai terá o seu filho em sua companhia se a criança quiser. Ele colocou o acórdão, que é a decisão do tribunal, veio com isso, respeitando a vontade da criança. E hoje a criança segue sem querer ir com o pai, não por culpa da mãe. Não é culpa da mãe, é culpa do pai, que não conseguiu construir um relacionamento mínimo de afeto para o filho desejar a companhia dele. Não tem nada mais triste, a meu ver, do que um pai não conseguir o carinho do próprio filho. Isso é um diploma de canalice. Fracasso De na fracasso vida. na Fracasso vida. na vida. De entender que hoje o seu filho é criança, mas um dia ele vai ser um adulto e você vai ser um idoso. Você vai precisar do seu filho. E o seu filho vai ter todo o direito do mundo de te virar o rosto. Porque você não foi capaz de despertar amor numa criança que está no mundo para amar os outros e para amar os seus pais. Ela veio no mundo para isso. E você não conseguiu o básico. O básico. Então, esse cidadão, ele conseguiu uma decisão vergonhosa para ele enquanto ser humano, enquanto homem. De que o juiz fala, o seu filho só vai com você se ele quiser. Ele teve que tomar isso da vida. Porque talvez ele não tenha aprendido isso de outra forma dentro da casa dele. Esse caso é muito emblemático. Vários outros que a gente tem são muito emblemáticos. Principalmente esse do querer ir. Esse do... Qual bonitão que mora em outra cidade, distante, e quer que a filha de 9 anos viaje a cada 15 dias, pegando voo às 5 da manhã no sábado e voltando a 1 da manhã da segunda-feira, da madrugada da segunda-feira, prejudicando o desempenho escolar, pegando recuperação, tendo problemas de ansiedade, enfim, porque ele não pode vir até a criança. Sinto muito, irmão, se você não pode vir. Isso é um problema seu, não é um problema da criança. O pai tem direito de conviver com o filho, mas ele tem dever de ser pai. Então, se sua filha não pode ir porque é desgastante, é ultrajante, é humilhante para ela esse tipo de vida, você que venha. E se você não puder vir, suporte a dor de não poder vir. Engraçado, né? Ontem, não sei, eu tava passando no feed, passou um post de um pai, sei lá, um profissional, defendendo. Porque você sabia que os pais também têm direitos? As mães ficam esbravejando que os pais não têm direitos, mas eles têm direitos também. E aí, na hora, eu só não fiz o comentário porque, assim, diante de tudo que eu já acompanhei, especificamente dessa pessoa, não merece nem o meu comentário. E não vai dar palco pra ele. Exatamente. E os deveres? Querido, e os deveres? O pai tem direito, o pai tem direito não, todas as pessoas têm direito, mas elas têm deveres. Deveres. Essa mesma pessoa, ontem mesmo, postou um vídeo de um homem e uma mulher na frente. A mãe acha que o pai é caixa eletrônico. E aí enfia o cartão e o pai cospe o dinheiro. Se assim fosse, ele ia pelo menos cumprir um dos deveres dele. Um dos deveres, né? Agora, os outros eu já vi que, né? Ele está incapacitado de cumprir. O dever chega antes do direito. Exatamente. O dever sempre chega antes do direito. Qualquer direito que você tenha, adulto, ele vem antecedido de um dever. As crianças não. As crianças, elas têm direitos, elas ainda não têm deveres. Por quê? Deveres de ordem jurídica. Porque elas são crianças, elas são incapazes, elas não têm como cumprir deveres legais, né? Tanto é que uma criança bate na outra, ela não responde por um crime, né? Em tese. Então, assim, ela não tem esses deveres de ordem legal. Elas têm deveres morais que os pais vão trazer, né, pra casa e tudo mais. Agora, você que é adultinho, né? Você que já superou a barreira dos 18 anos,
Você aí que já tem uma CNH na mão, você aí que já vota, que já é diretor de empresa, né? Que é dono de empresa, que é, sei lá, CEO, não sei da onde. O rei do camarote. O rei do camarote. Papai, primeiro o dever, depois você vem exigir o seu direito. Cumpre o seu dever. E um dos deveres é afeto. Ah, mas que não pode obrigar. Pai tem que nutrir o afeto e respeito do filho. E vice-versa. O filho não vai fazer isso espontaneamente. Mas ele precisa de muito pouco. Muito pouco. Ele precisa de muito pouco pra ele te amar. Pra ele ter afeto. Porque ele quer ter. E você pode ter certeza, essa criança aí que não quer ir com o pai, essas, né? Porque não é, infelizmente não é uma. Não quer ir com o pai, isso dói mais nela do que em qualquer pessoa desse mundo. O fato dela não querer ir com o pai dói nela muito mais do que nesse bonitão. Desse Com bonitão. certeza, com certeza. É por isso que, às vezes, as clientes chegam lá pra gente assim, nossa, mas ele é um canalha e tal. Gente, ele pode ser um péssimo, né, marido, mas é importante pra criança ter um contato mínimo. A gente sempre incentiva isso. Só que tem casos que não tem jeito, gente. Tem casos que não tem jeito, que é esse caso aí, né, que vai... E aí o bonitão precisou ouvir de um desembargador, falando, irmão, seu filho só vai se ele quiser, velho, você não tá entendendo. Pode fazer. Aí acabou. Essa busca e apreensão, que foi o momento mais tenso para essa cliente, que ela achou que ela teria o filho dela tomado pelos braços, né, dela, foi o ponto de virada. Ela não estava no nosso patrocínio antes, a outra advogada também orientou ela muito mal. Muito mal. Não vai no estudo psicossocial, enfim, é uma confusão danada. Na perícia e tal, não orientou ela bem, e aí foi o ponto de virada, foi o que a gente usou. Mais uma vez, encerrando os casos com o início, o tiro saindo pela culatra. A gente começou com os bonitões querendo diminuir a pensão e acabando aumentando, porque tinha mais condição, e a gente provou isso no processo. Agora a gente está encerrando com um bonitão que ajuizou uma busca e apreensão e tomou essa da própria busca e apreensão que ele fez. E aí, vai uma dica. Dica não, uma informação. Papel aceita tudo. Quando você pega o seu processo, quando você lê a defesa do bonitão lá, né, que ele juntou no processo de guarda, de alimentos, enfim, de divórcio, não acredita no que está escrito ali. Não acredite que aquele pedido que ele fez vai ser deferido, vai ser atendido pelo juiz. Existe uma longa história para as coisas acontecerem. Qualquer coisa que eu quiser escrever num papel, eu escrevo. Agora, provar é outra conversa. Provar, demonstrar que aquilo que você está falando faz sentido, é um outro papo. É a página 2. Então, se ele ligou para você e falou tal coisa, se você leu a petição, se ficou incomodada, respira, conta até 10 e lembra do que eu estou te falando. Papel aceita tudo. Deixa o rio correr para o mar, que as coisas vão se encaixar. Se você está com a verdade, você tem provas. Elas vão aparecer. Outro dia eu li um negócio que eu até comentei com você. Ninguém morre sem pagar. Ninguém vai embora sem pagar. Eu acredito sim que, né, depois dessa vida, tem outra vida. Enfim, pode ter alguma coisa alguma dívida que eu vá acertar lá, mas o mundo dá voltas pro bem e pro mal. Uhum. A gentileza que eu te fiz hoje, amanhã você pode não pagar ela pra mim, mas você vai pagar ela pra alguém. E da mesma forma, o que se faz aqui, se paga aqui, gente. Eu tenho muita convicção. Você colhe o que você É planta. o curso natural, mais uma vez. É o rio indo pro mar. Eu vi essa frase uma vez quando eu era adolescente, eu não lembro o contexto, mas foi uma coisa, calma, O o rio vai rio correr. vai correr pro mar. É. Foi top, hein? Eu Foi, gostei. foi. Gostei demais. Foi legal eu sabia, demais. eu sabia que Eu fiquei animado aqui. É, Acho que o pessoal vai gostar, não vai não? vai demais. A gente começou aguçando a curiosidade de todo mundo e terminando com um bate-papo bem bacana, acolhedor, né? Passando esse sentimento e essa confiança de que a verdade aparece. Então, bora. E eu confesso que em alguns momentos a gente riu, né? A gente riu das situações, mas em alguns momentos aqui a vontade é de chorar, É. né? Porque assim, você sabe do caso, mas aí na hora que você ouve, você... Putz, tipo assim, Não é soco no possível. estômago. É soco no estômago. A gente tentou dar a leveza necessária, mas também entrar aqui com um recadinho mais sério pra que você, que tá vivendo algum desses problemas, alguma dessas situações, desses medos, saiba como agir. Beleza? Beleza. Podemos ir? Beleza. Fechando.
Então é isso, pessoal. Agora é a hora de curtir. Né? Lembra que eu falei lá no início? Você tá aqui até agora. Nós estamos aqui há 1 hora conversando, batendo papo, trazendo conteúdo para você e você tá aqui. Então você vai curtir esse vídeo, você vai se inscrever. Se você não se inscreveu no início porque queria ver se era bom mesmo, então agora você vai se inscrever e também vai ativar as notificações para receber todas as informações, todos os vídeos que a gente subir no YouTube. Vai subir muito vídeo agora. Nós temos muito conteúdo que a gente gravou, que é muito top, que vocês vão receber e vocês vão gostar. Spotify também, lá na playlist do Vitor Lana Advogados. O nosso perfil no Instagram, @VitorLanaAdvogados, está aqui na descrição desse vídeo. Thiago, não se esqueça de colocar na descrição do vídeo, que o Thiago que faz a descrição do vídeo. Vou colocar. Não se esqueça. E é isso, pessoal. 8º episódio. Top demais. Foi legal. Adorei. Foi transformador. A gente trouxe para você verdades. A gente apresentou verdades. Situações que a gente está vivenciando dentro do escritório e que as nossas clientes também estão vivenciando. Foi mais um episódio. Daqui a pouco a gente volta com o 9º episódio do Pode Isso, LanaCast. E mandem pra gente sugestões daquilo que vocês gostariam de ouvir, ou até mesmo sugestões não só de pauta, mas de quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. Boa. Manda nos comentários pra gente Marca a desembolar pessoa. Isso aí. Beleza? Bora? Bora. Bora trabalhar. Tchau. Um abraço. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau.